A paz do Senhor, meus queridos irmãos, alunos, professores de escola dominical. Nós estamos mais uma vez juntos aqui na Academia de Pregadores para o estudo de mais uma das nossas lições deste primeiro trimestre de 2016. Nós estudaremos hoje, ou nesta semana, a lição de número 9, de domingo 28 de fevereiro. O título da nossa lição é A Vinda de Jesus em Glória. Eu acredito que dentre todas essas lições do trimestre que nós estamos estudando, esta é a lição que com certeza alegra muito a nossa alma, esta é a lição que nos garante a nossa esperança, né? É a certeza, a convicção da nossa esperança, que Jesus vai voltar. Jesus virá para arrebatar a sua igreja, mas ele virá também em glória. Ele virá para vencer os inimigos do seu povo. Ele virá para manifestar realmente o seu poder, a sua autoridade sobre toda a terra. E o que nós aprenderemos nesta lição, na lição de número 9, dessa vinda de Jesus em glória, nós já mostramos isso aqui em outras aulas, inclusive na lição passada, né, a lição de número 8, nós falamos sobre isso, embora não era o assunto da lição total, mas nós fizemos essa abordagem. Essa vinda de Jesus em glória não é o arrebatamento da igreja, isto ocorrerá no final da grande tribulação, mas o que muito me alegra, o que alegra a nossa alma, é que a igreja virá com Jesus, a igreja virá com o Senhor. Em Apocalipse, capítulo 19, João disse que viu o Senhor montado em cavalo branco, mas que seguia o seu exército, os seus santos, montando também cavalos brancos. Então, nós estudaremos esta lição e com toda certeza o Senhor mais uma vez tem bênção para a sua vida. Até porque o nosso grande objetivo aqui na Academia de Pregadores é, sem dúvida nenhuma, fornecer subsídio a você, nosso querido aluno, professor da escola dominical, para que você tenha um ministério muito mais efetivo na área do ensino cristão, para que você possa realmente ter alguns argumentos a mais para ministrar a lição, ministrar a palavra de Deus na frente da tua classe, mas nós temos também o grande objetivo de fazer com que a palavra de Deus chegue à tua vida, chegue ao teu coração e seja uma mensagem transformadora para mudar não só a tua realidade humana, mas para transformar a realidade espiritual da sua vida. Então, esteja atento à nossa aula mais uma vez. É um prazer ter a sua companhia e eu deixo aqui a sugestão, uma dica, convide amigos seus não crentes para se filiarem também à Academia de Pregadores, para se inscreverem lá. Faça um convite a um aluno, a um amigo, a um parente não crente para assistir uma das nossas aulas e com toda certeza Deus tem uma palavra. Como eu disse, o nosso objetivo aqui é sem dúvida fornecer subsídios a você como professor de escola dominical, mas é também ter uma palavra de Deus para a tua vida, para o teu coração, para abençoar a tua casa. Muito bem, estudaremos então a lição de número 9, do dia 22 de fevereiro de 2028, dia 28 de fevereiro de 2016, o título da lição, A Vinda de Jesus em Glória. O texto áureo da nossa lição está em Mateus capítulo 23, o versículo 30. E o texto nos diz o seguinte: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Glórias a Jesus. Esse texto está especificamente falando, agora sim, sobre a segunda vinda de Cristo. Como nós já falamos, repito, para não esquecer, o arrebatamento da igreja não será a segunda vinda de Cristo ou a primeira fase da segunda vinda. O arrebatamento da igreja será um fato escatológico dentro do projeto escatológico divino. Mas aqui sim, Mateus 24 e 30, o Senhor está falando sobre os fatos escatológicos e ele diz, o Filho do Homem virá sobre as nuvens e todos os verão, todos se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. E o textuário da nossa lição encerra aqui o texto com reticências, mas o texto diz, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Glórias a Jesus. Ele virá com poder.
Ele não virá mais como réu, ele não virá mais como nos descreveu Isaías no capítulo 53, como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca, não. Agora o texto diz que ele virá e da sua boca sai uma espada aguda, uma vara de ferro, para com ela reger as nações. Ele virá com poder e grande glória. Verdade prática nos diz o seguinte: a vinda de Jesus para implantar o milênio porá fim a todas as forças do mal e dará início a um futuro glorioso na terra. Então, a vinda de Jesus para implantar o milênio dará fim a toda a maldade na terra e dará início a um período que era o projeto inicial de Deus para toda a humanidade. E Jesus Cristo, através desta ação, mostrará por 1000 anos, durante um período de 1000 anos, mostrará que este sempre foi o projeto de Deus para toda a humanidade. O ponto central da lição, como nós sempre falamos, é o cerne da lição, que é semelhante à verdade prática, nos diz o seguinte: depois do período da grande tribulação, Jesus voltará para implantar seu reino milenial. Objetivo geral: mostrar que Jesus vem sobre as nuvens e todo olho o verá. Objetivos específicos do primeiro ponto: saber que Jesus voltará e que todos os verão. Segundo objetivo específico, ligado ao segundo ponto: explicar que Jesus voltará para dar a devida recompensa aos ímpios. No Salmo 73 está registrado o pensamento de Asaf, a postura, a atitude de Asaf, porque ele olhava para os ímpios, ele disse que olhava para os ímpios e os via prosperar. Ele olhava para os ímpios e os via cometer as suas impiedades e parece que Deus não fazia nada. Mas ele diz: até que eu entrei no templo e vi o fim deles. E este momento em que Jesus virá em glória será um tempo do Senhor recompensar, do Senhor retribuir aos ímpios pelas suas maldades. E eles sofrerão o juízo de Deus. Os ímpios sofrerão os juízos de Deus por causa das suas maldades. Terceiro objetivo específico, ligado ao terceiro ponto: compreender como será o milênio. O que será o milênio? Como será o milênio? Nós trataremos disso durante a nossa lição. Leitura bíblica em classe. Está em Mateus capítulo 24, versículos 29 e 30, e Apocalipse capítulo 19, versículo 19, Apocalipse capítulo 20, versículos 1, 2 e 3. A leitura bíblica em classe nos diz o seguinte: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. A besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabassem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, esse texto bíblico é o texto que vai envolver toda a nossa lição. É a leitura bíblica em classe, ou o texto básico de toda a nossa lição. Vamos à introdução da nossa lição.
Aliás, algumas considerações pertinentes que nós devemos fazer. O milênio será um momento em que Cristo estará reinando na terra. Quando João Batista, o precursor do caminho de Jesus, apareceu pregando no deserto, ele gritava, pregava dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino de Deus já está entre nós, o reino dos céus já está entre nós. Jesus veio e estabeleceu este reino. Tem um teólogo chamado Jürgen Moltmann, que ele fala que o reino de Deus é já e ainda não. Por que o Moltmann nos ensina que o reino de Deus é já e ainda não? Porque ele vai dizer que o reino de Deus já está entre nós. Nós já estamos vivendo o reino de Deus. Porém, ainda não, porque o reino de Deus não se consumou, não está na sua forma, não está ainda na sua forma plena. Porém, quando Cristo vier para vencer o anticristo, as nações que estarão guerreando contra Israel e instaurar o milênio, aí sim o reino de Deus estará consumado. Não somente mais o reino, mas no milênio nós teremos o reinado de Deus, o reinado de Cristo na terra. Então hoje o reino de Deus é já e ainda não, mas ele se consumará na sua plenitude. Ele se consumará. Introdução da nossa lição. Jesus Cristo virá juntamente com sua igreja e cercado de anjos e será visto por todos os que habitam na terra. É o que João está nos descrevendo, que as descrições do capítulo 19 de Apocalipse, capítulo 20 de Apocalipse vão nos garantir. Como nós já falamos, aqui sim será a segunda vinda de Cristo. Perceba como nós falamos na aula passada, que Jesus veio como réu, hoje ele é o nosso advogado, mas ele virá também como juiz. Esta vinda do Senhor é uma vinda em glória. É uma vinda extremamente paradoxal, avessa, contrária à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando Jesus entrou em Jerusalém, na sua entrada triunfal, ele entrou aclamado pela multidão, mas ele entrou montado em um jumentinho. A visão que João tem é que ele vem agora montado em um cavalo branco. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a multidão aclamava o seu nome, mas foi a mesma multidão que depois pediu para crucificá-lo. Quando Jesus entrou em Jerusalém, as pessoas colocavam os ramos à sua frente para que ele pudesse passar, dando-lhe boas-vindas. Mas nessa situação não será só Jerusalém, mas todo o olho o verá, o mundo verá a manifestação do próprio Cristo. Então, esta entrada de Jesus na sua segunda vinda é totalmente diferente da sua entrada em Jerusalém. Ele agora é o Cristo glorioso, ele agora é o Cristo vencedor. Ele não é mais o Cristo nascido em Nazaré, nascido na região da Galileia. Ele não é o Cristo filho de José, filho de Maria, o homem de um lugar simples. Ele é agora o Cristo vencedor, que vem para vencer o anticristo e para declarar, para demonstrar todo o seu poder e a sua glória para toda a humanidade. Primeiro ponto da nossa lição: Jesus voltará e todos o verão. O primeiro parágrafo nos diz que Jesus voltará com poder e glória. Com poder e glória. Com grande esplendor e com grande força. Então, por que Jesus voltará? O nosso comentarista vai nos colocar aqui 4 razões pelas quais Jesus voltará com poder e grande glória. Porque percebam uma coisa, não bastava tão somente Jesus arrebatar a igreja, viver com seus santos e ponto destruir a terra e tudo mais. Isso seria suficiente para demonstrar o seu poder. Porém, Jesus virá para demonstrar a sua força, demonstrar a sua glória, demonstrar o seu poder, para que todo olho veja que o Messias que foi rejeitado, que o Cristo que foi morto, ele tinha e ele tem autoridade. Agora ele tem todo o poder, toda a autoridade, e a sua glória então será demonstrada. Então, primeiro, Jesus Cristo virá para dar fim às catástrofes mundiais.
Nós entendemos que esse período da segunda fase da grande tribulação, que é um período onde a humanidade estará sofrendo, onde o anticristo já terá se revelado, né, como aquele que virá para oprimir as nações, ocorrerão grandes catástrofes, grandes problemas. Jesus Cristo então virá para estabelecer o fim dessas catástrofes. Em segundo lugar, ele virá para acabar com a grande tribulação. Nós já falamos que a grande tribulação é um projeto dentro, é um momento dentro do projeto escatológico de Deus. Jesus Cristo então virá para acabar, para exterminar a grande tribulação. Em terceiro lugar, Jesus Cristo virá para livrar Israel do anticristo e dos seus aliados. A Bíblia diz que Israel estará sendo oprimido, Israel estará sendo subjugado pelo anticristo. O anticristo pensará que ele vai conseguir realmente aniquilar a nação de Israel, e então Israel vai clamar a Deus. Então Israel vai clamar ao Senhor. No livro do profeta Isaías, no capítulo 64, eu quero fazer questão de ler o texto bíblico. O profeta Isaías vai, em seus oráculos proféticos, vai nos falar sobre este clamor de Israel. Então Israel estará sendo oprimido e de repente Israel vai clamar dizendo: ó, se fendesse os céus e descesse, e se os montes tremessem na sua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da sua presença, quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremessem à sua presença. Olha, eles estão clamando pelo Messias. E aí eles dizem o seguinte, olha o versículo 4, que para mim é um texto magnífico da Bíblia, é um texto muito especial, e principalmente pelo momento, os oráculos proféticos, escatológicos que Isaías está descrevendo, apontam para este momento do final da grande tribulação. O povo de Israel clama assim, diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. E o texto bíblico, leia depois o texto por completo, mas o texto bíblico do versículo 5 vai dizendo: saís ao encontro daquele que com alegria pratica justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos, eis que te iraste porque pecamos, por muito tempo temos pecado, e havemos de ser salvo. Mas eles vão clamando o Messias e, na verdade, os céus vão se abrir e o Senhor Jesus vai se manifestar com poder e grande glória para livrar, para libertar o seu povo. A Bíblia diz que o céu vai se abrir e ele virá para atender o clamor de Israel, para atender o clamor do seu povo. E então Israel reconhecerá o Senhor Jesus como o Messias, como aquele que vem para livrá-lo das mãos do anticristo e para estabelecer o reino milenial. Ele mesmo, olha, quando na lição passada nós aprendemos sobre isso, ele mesmo, o próprio Cristo, desatou os 7 selos. Ele mesmo também porá fim às catástrofes e ele mesmo iniciará o seu reinado sobre a terra num período de 1000 anos e o seu nome será glorificado. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Segundo parágrafo do primeiro ponto, o cortejo que acompanha o rei. Foi o que eu já disse aqui no início da nossa aula. Aqui há um cortejo que acompanha o rei, que acompanha o Senhor Jesus. E o nosso comentarista, ele nos aponta aqui a visão de João em Apocalipse capítulo 19, ele vai falar sobre uma visão do cortejo real que acompanhará Cristo em sua vinda em glória para assumir o governo total do universo. Então será o momento do reino de Deus, ou do reinado de Cristo, da consumação do reino de Deus. Tem um texto também, vem à minha memória, eu faço questão de ler, permitam-me,
me parece, deixe-me ver se eu realmente encontro o texto, me parece que é Isaías, capítulo 63. Olha que texto magnífico do capítulo 63 de Isaías. Isaías falando também dessa vinda do Senhor vingando o seu povo. Ele diz assim, olha, quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude, olha só, na plenitude da sua força. Aí o Senhor diz, sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar, porque está vermelho o traje e as tuas vestes como aquele que pisa uvas no lagar? E ele diz, o lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo, porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Glórias a Jesus. O ano dos meus redimidos é o momento de Deus remir Israel. É o momento do projeto de Deus para Israel ser plenamente consumado. Aqueles que tentaram aniquilar Israel, homens como Adolf Hitler, que tentou aniquilar a nação de Israel, homens que existem até hoje nas sociedades do mundo que tentam aniquilar o povo de Israel, o Senhor estará dizendo, porque o ano dos meus redimidos é chegado. E ele diz, e olhei, não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Glórias a Jesus. Este é o Cristo vencedor. Este é o Cristo que vem para reinar. Ele vem com poder, com força. Ele vem com toda a autoridade. Meus queridos, isso me alegra o coração, alegra a minha alma. Quando nós lemos sobre o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, quando nós lemos Isaías capítulo 53, ele foi levado como ovelha muda para o matadouro. Quando nós lemos as descrições que os evangelistas nos fazem do suplício da cruz, da amargura, da angústia de Jesus na cruz, ele estava sozinho, ele sofreu, mas quando nós lemos esses textos da vida de Jesus, isso traz uma angústia no nosso coração, nós choramos, nos entristecemos, pensando sobre o martírio que Jesus sofreu. Mas quando nós lemos Isaías capítulo 63, nós vemos o Cristo vencedor. Quando nós lemos Isaías capítulo 63, nós vemos o Cristo que está sozinho. Ele diz, o lagar eu pisei sozinho, mas eu pisei os meus inimigos. Eu os embriaguei no furor da minha ira. Esta é a vingança do Senhor sobre aqueles que se posicionarão contra ele. Ele diz, o dia dos meus escolhidos é chegado. É o momento de Deus remir Israel. É o momento de Deus salvar o seu povo. É o momento que Israel verá a sua salvação. É o momento em que nós estaremos ao lado de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, aqueles que morreram em Cristo, que serão ressuscitados em corpos incorruptíveis e espirituais, aqueles que estiverem vivos, que serão transformados e serão arrebatados, estarão do lado do Senhor, estarão ao lado dele. E quando a Bíblia diz que nós iremos ao lado dele, nós não precisaremos guerrear, não precisaremos matar ninguém. Ele mesmo fará isso, mas nós assistiremos de perto, nós estaremos perto dele, glorificaremos o seu nome. Eu tenho certeza que nós seremos um grande coro de aleluias e de glórias a Deus, porque ele vencerá totalmente os seus inimigos e estabelecerá o seu reinado. Bendito seja o nome de Jesus. Isto deve alegrar a nossa alma, encher o nosso coração, porque este é o nosso Cristo, o Cristo vencedor, o Cristo que vencerá todos os seus inimigos. Que este seja um grande motivo de alegria para a tua alma e para o teu coração. Segundo ponto da nossa lição, vai falar que Jesus voltará
para dar a devida recompensa aos ímpios e para livrar Israel do extermínio. Eu já citei aqui o Salmo de número 73, onde Asaf, né, o líder dos levitas, os cantores, estava decepcionado. Asaf estava decepcionado com ele mesmo, Asaf estava decepcionado com as pessoas, Asaf estava decepcionado com as circunstâncias, não é? Asaf estava sofrendo angústias primeiro com ele mesmo, que ele diz, os meus pés quase se resvalaram. Primeiro com as pessoas, ele diz, olha, eu vejo os ímpios e eles conseguem sobrepujar os demais. E em terceiro com as situações, porque ele está olhando para os ímpios e diz que ele invejava os ímpios, porque eles se davam bem, mas ele entra no templo, e quando ele entra no templo, ele desfruta do mesmo lugar onde a presença de Deus é real e verdadeira, e ele consegue enxergar o fim deles. Então, o Senhor vem para recompensar os ímpios. O primeiro parágrafo vai falar sobre a recompensa dos ímpios. E o comentarista nos coloca aqui que Jesus castigará severamente os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus castigará severamente. Tem pessoas que acreditam o seguinte, mas Deus é amor, será que ele pode realmente castigar desta forma? Quando nós estudamos teontologia ou doutrina do ser de Deus, ou teologia própria, ou teologia sistemática de Deus, nós aprendemos que Deus é equilibrado em todos os seus atributos. Deus não é como mim, não. Deus não é como eu, como você. Deus não é como nós, seres humanos, que temos alguns problemas de distúrbios de personalidade, de caráter, e nós precisamos buscar o equilíbrio. E nessa busca pelo equilíbrio, o Senhor cria em nós, gera em nós o caráter de Cristo, que é a manifestação do fruto do Espírito. E uma das virtudes do fruto do Espírito é o domínio próprio. Nós precisamos de domínio próprio, gerado pelo Espírito Santo em nós, porque nós somos desequilibrados. Deus não. Deus é equilibrado em todos os seus atributos. Deus é capaz de amar, assim como ele é capaz também de abominar. Deus é capaz de abençoar, assim como ele é capaz também de punir. E esta punição é a vindicação da justiça de Deus. Deus é justo e a sua justiça tem que ser vindicada. Quando a Bíblia nos garante, nos afirma que os ímpios serão recompensados pelas suas impiedades, que eles serão punidos, isso é uma vindicação da justiça de Deus. Então, eles receberão a sua recompensa. Segundo parágrafo do segundo ponto, a batalha do Armagedon será uma batalha em que Israel não terá condições de vencer pelas suas armas humanas. Quando nós estudamos a história de Israel, quando estudamos, por exemplo, a Guerra dos 6 Dias, Israel venceu 3 nações que estavam reunidas contra ela durante 6 dias. Porque o 7º dia era o dia de descanso, era o Shabá. Israel venceu em 6 dias. Ninguém consegue explicar até hoje, quando nós estudamos mesmo a história de Israel, ninguém, nem o estrategista de guerra, consegue explicar até hoje como Israel venceu a Guerra dos 6 Dias. Nós sabemos, entretanto, que o Senhor estava com eles. O Senhor estava com eles. Né? Na Guerra do Golfo, em 1992, se não me falha a memória, quando George Bush, não o filho que governou os Estados Unidos recentemente, mas o pai, ele muniu de armamento o Iraque para guerrear contra o Irã, né? Na Guerra do Golfo Pérsico. A história nos conta que o Irã, não o Iraque, mas o Irã lançou gás químico, gás tóxico contra Israel. E é lógico que antes de lançar esse gás tóxico, eles fazem um estudo através da meteorologia para saber qual o sentido que o vento vai soprar, qual o destino. E eles lançaram o gás acreditando que o gás ia chegar em Israel. E a história diz que de uma hora para outra o vento virou e começou a trazer o gás tóxico de volta para cima do Irã. E eles tiveram que parar. Em tudo isso nós vemos a mão de Deus protegendo Israel. A mão do Senhor ao lado do seu povo. E na batalha do Armagedon, Israel não conseguirá vencer o anticristo pelas armas humanas. Então o Senhor virá. Como nós já citamos aqui,
Eles irão clamar pelo Senhor, que é o texto de Isaías 64. E o Senhor virá para atender o seu povo. Terceiro parágrafo do segundo ponto. O anticristo se voltará contra Jesus. O Senhor, à frente do exército celestial em cavalos brancos, vencerá o anticristo e o falso profeta e os lançará no fogo eterno. Um anjo poderoso prenderá o diabo e o lançará no abismo, onde permanecerá durante 1000 anos. O Senhor vencerá. Ele vem com todo o poder, com toda a autoridade. Ele virá agora, é a sua vinda em glória. Ele não virá mais para se deixar vencer. Não é? Porque, na verdade, Jesus não foi vencido, ele se entregou. Ele disse a Pilatos, quando Pilatos disse que poderia salvá-lo: olha, você não sabe quem eu sou, eu posso livrar a sua vida. Jesus então respondeu: o meu reino não é daqui. Se o meu reino fosse daqui, os meus súditos lutavam por mim. E ele disse: eu poderia pedir uma legião de anjos, e eles viriam para me ajudar. Mas Jesus se entregou. Agora, nesse momento, não. Ele virá com poder e grande glória para vencer os seus inimigos. Quarto parágrafo do segundo ponto. O fim da batalha do Amargedon. Não será uma estratégia de guerra de Israel que derrotará os seus inimigos, mas será o poder de Cristo vindo do céu. E com uma vitória retumbante, Jesus vencerá o anticristo. Os céus vai se abrir. A Bíblia diz que Jesus descerá, e quando ele pisar o Monte das Oliveiras, o monte vai se fender. Se formará então o vale do Amargedon. Jesus vai vencer os inimigos, vai vencer as nações. Mais à frente aqui na lição nós vamos ver sobre o vale de Jezreel, ou vale de Josafá, o vale do julgamento. É um lugar estratégico no território de Israel. Eu estive lá, e quando nós subimos no monte, olhamos o vale, a gente consegue ver o vale, o território de Israel a uma distância incrível, as fronteiras de Israel. E quando eu estive lá no alto do monte, olhando para toda aquela planície, para aquela campina, eu estava imaginando quando as nações do mundo estiverem ali reunidas. Será lá no vale de Jezreel, ou vale de Josafá. Eles vão se reunir para lutar contra Israel, mas Jesus Cristo virá e vai vencer todas as nações, vai colocar um fim ao vale, à batalha do Amargedon, porque ele vencerá os inimigos do seu povo. Ele tomará a peleja do seu povo. Israel tem essa esperança. Se Israel tem essa esperança, nós também podemos ter, porque nós estaremos ao lado de Cristo. Quinto parágrafo do segundo ponto. O julgamento divino. Todas as nações, especialmente as que se levantarem contra Israel, serão julgadas naquele dia. As nações serão julgadas pelo modo como trataram Israel. As nações serão julgadas pelo modo como trataram Israel. Queiramos ou não, Deus tem um projeto especial para Israel. Um dia um aluno em sala de aula, ele me disse: professor, mas Deus trata Israel diferenciado. Deus tem um negócio diferente com Israel. E eu disse: tem mesmo, e daí? Deus escolheu. A Bíblia diz que ele amou a Israel. Ele amou o seu povo. Não há uma explicação porque Deus quis amar. Deus amou, Deus quis amar este povo. E ele tem preservado a nação de Israel. Por isso que nós precisamos orar pela nação de Israel. Por isso que nós precisamos abençoar a nação de Israel. As nações, é lógico que nós, os salvos, não estaremos aqui neste momento. Mas as nações serão julgadas pelo modo como trataram Israel. Que nós oremos pela paz deste povo. Que nós oremos para que o Senhor promova as suas bênçãos no meio do povo de Israel, para a glória do seu nome. Terceiro e último ponto da nossa lição. A preparação para o milênio. Dentro deste projeto escatológico de Deus, para que Cristo reine, para que o reino de Cristo seja pacífico, não que o Senhor tenha medo. Porque quando nós pensamos no momento do aprisionamento de Satanás por 1000 anos, algumas pessoas podem dizer o seguinte: mas Deus, o Senhor Jesus está com medo que o diabo atrapalhe o seu reino? É lógico que não. Não, porque o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Por que então o diabo precisará estar preso
durante o milênio. Na verdade, ele já estará sofrendo, sendo julgado por causa das suas próprias falhas. A Bíblia diz que ele já está condenado e naquele momento ele estará sofrendo as imposições desta condenação por causa de tudo aquilo que ele fez. Tá certo que ele será solto no final do milênio, ainda para tentar aqueles que nasceram durante o milênio, aqueles que estiveram durante o milênio e não foram provados, não passaram por esses momentos de tentação. Mas ele já estará sofrendo o juízo de Deus por causa dos seus erros, das suas falhas. Então, primeiro parágrafo do terceiro ponto. Satanás será preso por 1000 anos. O anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. Seus seguidores irão para o Hades, onde aguardarão o juízo final. E Satanás será preso no abismo por 1000 anos. O reino de Cristo será um reinado de paz. O reino de Cristo será um reinado onde o diabo não estará presente, onde o diabo não estará atuando, onde o falso profeta não estará atuando. Será um reinado onde a paz estará plenamente estabelecida. No milênio haverá moradia para todo mundo. No milênio haverá emprego para todos, haverá igualdade. A terra será pacificada. Os animais ferozes estarão entre os homens, perderão a sua ferocidade. A terra será plenamente restaurada. A Bíblia diz, Paulo escrevendo em Romanos, diz que toda a terra geme como se estivesse com dores de parto, aguardando a sua redenção. E esse será o momento do Senhor redimir toda a criação. Se a criação foi punida e recebeu, herdou também os prejuízos, a condenação da humanidade, do pecado do ser humano, agora, quando o homem já estará sendo restaurado, o Senhor vai restaurar toda a criação. Paulo diz que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto, aguardando a sua redenção. Segundo parágrafo do terceiro ponto, último subtópico da nossa lição: quem estará no milênio com Cristo? Todas as ovelhas de Cristo. As ovelhas reinarão com Cristo por 1000 anos. A Bíblia diz que ele separará os bodes das ovelhas e as ovelhas. O povo de Deus reinará com ele durante 1000 anos para a glória do seu nome. Haverá uma paz mundial, mas as ovelhas de Cristo estarão reinando com ele. Muito bem, meus queridos, chegamos mais uma vez ao final de mais uma lição, da lição de número 9, onde nós tratamos sobre a vinda de Jesus em glória. Que esta vinda do Senhor Jesus seja a nossa grande esperança. Que essa vinda do Senhor Jesus seja, sem dúvida nenhuma, a razão da nossa alegria, para que nós continuemos firmados na promessa e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Ele veio como réu, ele sofreu, ele morreu em nosso lugar, mas ele virá como o juiz para julgar as nações, e ele virá com poder e grande glória para cumprir todo o desígnio de Deus, para estabelecer o seu reino milenial, e a igreja estará governando com Cristo. Pense nisso, não se esqueça disso, porque Deus tem uma recompensa para a sua vida. Fique firme, sofra as provações, as tentações que forem necessárias, mas continue firmado, estabelecido na rocha que é Cristo Jesus. Um grande abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores. A Academia de Pregadores tem o objetivo de promover o reino de Deus através do ensino teológico online. Que Deus te abençoe e que o Senhor prospere a sua casa, em nome de Jesus. Até semana que vem. Nós te aguardamos aqui.